Vamos abrir nossas Bíblias? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 3. Quero assim dar continuidade à nossa série de mensagens Viva com Leveza. Nós partimos da ideia de que a vida por si só tem os seus pesos, as suas demandas sofridas, angustiantes, de forma que é completamente desnecessário atrelar essas cargas naturais da vida a outras cargas. Mas mesmo assim a gente acaba fazendo, de forma que a maioria das pessoas hoje se encontram sobrecarregadas, cansadas, extremamente oprimidas pelo peso esmagador que as suas vidas acabaram tomando. E percebendo isso, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo dizer simplesmente é que a vida ela pode ser muito mais leve do que a maioria das pessoas acaba vivendo. E baseado nisso, a gente tem falado sobre algumas sobrecargas desnecessárias à vida. E falamos aqui sobre a culpa, nós falamos aqui sobre o medo, nós falamos aqui sobre a ganância e a avareza, e nós falamos também sobre a violência. A todas essas sobrecargas desnecessárias que às vezes a gente acaba fazendo uso na vida, Jesus nos ensina a descartá-las através das Sagradas Escrituras. E hoje eu queria falar de mais uma sobrecarga que muita gente carrega, que muita gente faz o chão da sua existência, e isso é altamente destrutivo, torna a vida muito desgostosa e pesada, que é a mentira. Muita gente vive com base em mentiras. E nós vamos falar um pouco sobre isso, por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, os versos de 9 a 11. Está escrito assim: recomendações de Paulo a respeito da ética, da vida, do comportamento dos cristãos. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque em meio a um mundo de tantos enganos, o Senhor se manifesta como sendo o caminho, a verdade e a vida. E a esse caminho, essa verdade e a vida que nós queremos abraçar, encontrar, queremos fazer, ó Pai, o chão da nossa existência. Deus bendito e santo, mas somos pecadores, e por sermos pecadores, ó Pai, é que nós precisamos de um norte, de um rumo, de orientações sólidas a respeito de como viver e viver bem, ó Pai. Viver a vida que o Senhor nos promete em Ti, a vida plena. E hoje, Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos que, pelo poder do Teu Espírito, não pela transmissão de palavras, ó Deus, meramente humanas, mas principalmente pela ação do Seu Espírito em nossos corações, o Senhor venha, ó Pai, nos colocar em Teus caminhos. O Senhor, Pai, venha nos curar de todas as nossas enfermidades. O Senhor, venha, ó Pai, venha nos libertar de todo e qualquer estilo de vida, Senhor Deus, contrário ao Teu querer para nós. Que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se faça clara aos nossos corações e mentes, e que o Teu Espírito reine em nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma frase muito conhecida, creio eu, por todos aqui, que diz que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Você já ouviu falar essa frase? Ouviu ou não ouviu? Só para ter uma noção. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Você crê nisso? Ok. Olha só, talvez alguns aqui não creiam, mas muita gente acredita.
E de fato, uma mentira, a partir do momento que ela é contada muitas e muitas vezes, por repetidas vezes e por diversas pessoas, existe uma tendência às pessoas a acreditarem que ela é uma verdade, mas sem necessariamente ser. Porque uma mentira, no fim das contas, ela nunca será uma verdade. Ninguém tem o poder de transformar uma mentira em uma verdade, certo? Mas obviamente você pode criar essa ilusão. E muita gente faz dessa frase tão conhecida uma verdade. E mentem, repetem mentiras, na esperança de que as suas ilusões, as suas percepções equivocadas, que as suas tendências a difamar o outro, elas se tornem uma realidade. Mas para quem acha que essa frase tem um certo quê de verdade, toma muito cuidado, porque quem falou ela, nada mais, nada menos, foi Joseph Goebbels. Sabe quem era esse elemento? Esse elemento, ele era chanceler do governo nazista. Ele era um dos ministros de propaganda, ou melhor, o ministro da propaganda nazista durante 1939 até 1945 na Alemanha nazista. Ele era o braço direito de Hitler, inclusive em testamento Hitler colocou ele como sendo o seu sucessor. Imagine a importância desse homem. Hitler morreu no dia 30 de abril de 1945 e, consequentemente, Joseph Goebbels assumiu. E ele foi presidente, da Alemanha nazista por apenas um dia. Porque o homem que falou essa frase, que hoje é tão conhecida, tão difundida e tão abraçada por algumas pessoas, é o mesmo homem que, depois de ter assumido a presidência, se matou junto com a sua mulher, e antes disso matou com cianeto os seus 6 filhos. Essa palavra tão enganadora, tão mentirosa, mas que por repetidas vezes é dita e muitas pessoas tomam como sendo verdade, foi falada por um homem assim, que tinha o comprometimento em difamar todo e qualquer semita, em destruir completamente a raça, de disseminar o mal e, por meio de propaganda, fazer as pessoas acreditar que isso era um bem. Agora, uma coisa é real: muitas mentiras contadas por muitas pessoas, por muitas vezes, criam um estado de desconfiança que torna todo mundo perdido no que tange a verdade. Se a gente vive numa sociedade onde o tempo inteiro se fala mentiras, 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 chega um ponto em que a gente começa a ficar comprometido no conhecimento da verdade. O que é verdade? Qual é a verdade de fato? Se esse diz isso, se aquele diz isso, se aquele diz uma outra coisa. A gente vive no Brasil uma onda, na verdade no mundo inteiro, e é uma grande preocupação, principalmente nesse período eleitoral, como se já não existisse mentira suficiente na boca dos políticos, mas ainda existe a preocupação com a chamada fake news, as notícias falsas, que se dissemina para poder denegrir ou comprometer a imagem de determinado candidato, elevar a imagem de um outro candidato. No Brasil se instaurou uma onda de tantas mentiras, que hoje em dia, quando alguém te pergunta sobre determinado assunto, você já não consegue mais emitir uma opinião concisa. Você tem medo de afirmar alguma coisa, porque simplesmente você já não sabe mais o que é a verdade. Alguém diz que aconteceu determinada coisa perto de sua casa, ou na sua cidade, no seu estado, no seu país, e por mais que você veja uma notícia apresentando alguns fatos e tudo mais, você tem medo, você tem certos receios de dizer que aquilo de fato é uma verdade. Por quê? Porque é tanta mentira, que isso foi nutrindo no coração das pessoas uma onda de desconfiança. As pessoas já não conseguem mais acreditar em nada. Isso é extremamente comprometedor, porque no final das contas a gente precisa conhecer a verdade das coisas. Nós precisamos disso. Mas o que é a mentira? O que vem a ser de fato essa coisa tão avassaladora que a gente tem vindo todos os dias? Mentira, gente, nada mais é do que a deturpação da realidade, a desconstrução do que é real, factível. Ao mentir, você está literalmente desconstruindo o real
e criando uma ilusão. Por diversas razões as pessoas fazem isso. E o grande problema dos dias de hoje é que, com a onda de relativismo, a ideia de que não existe uma verdade, de que cada um tem a sua própria verdade e pode viver por meio dela, se instaurou na raça humana a compreensão de que essa pseudo-verdade que você cria para si mesmo é suficiente para viver. Então está todo mundo construindo as suas próprias ilusões a respeito de si mesmo, a respeito do seu próximo, a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito da sua profissão, da sua vocação, das suas ambições. Tem pessoas que, sabendo que determinadas coisas são errôneas, mentem para si mesmo, criam uma ilusão, desconstruindo o fato, a verdade, o absoluto, o real. Para quê? Para poder se sentir bem. Para poder se sentir bem consigo mesmo, para poder licenciar as suas ações. Porque no final das contas, a gente cria essas mentiras para nós mesmos e para os outros, constrói esse mundo ilusório, porque nós não queremos ser nunca confrontados pela verdade. Porque a verdade lançada ao nosso rosto nos desconforta, nos deixa desconfortáveis, nos tira da nossa zona de tranquilidade. A verdade gera em nós a angústia. E alguém pode dizer, então eu não quero a verdade porque eu não quero viver angustiado. Mas não se engane, a única coisa que te faz se mover, trabalhar, agir, pensar, mudar, buscar melhorias é a angústia. Nós somos seres angustiados e por isso nós somos seres caminhantes. Aquele que deixa de sentir angústia se acomoda numa situação de mediocridade. E por isso precisamos. Agora, por que as pessoas mentem e cada vez mais? Por quê? As pessoas mentem, gente, porque tem medo. As pessoas mentem por orgulho. As pessoas mentem simplesmente por ganância, por crueldade. As pessoas mentem por vaidade. As pessoas mentem para se sentir melhor consigo mesmas, mas mentem também para fazer as outras pessoas se sentirem mal. As pessoas mentem para poder firmar-se como pessoas idôneas, corretas, íntegras, justas, poderosas, capazes. Mas mentem também para poder comprometer a capacidade alheia, o poder alheio, a beleza alheia. As pessoas mentem por N razões, mas no final das contas, se você resumir todas as razões pela qual as pessoas mentem, você vai chegar à conclusão de que elas mentem porque querem ser aceitas. É uma questão de aceitação. As pessoas querem se sentir bem, e as pessoas querem sentir que os outros querem o bem dela e a veem com bons olhos. Alguém mente com medo de quê? Mente com medo de não ser aceito. As pessoas, quando mentem por orgulho, mentem por quê? Porque tem medo de, estando equivocado, errado, se sentir pequeno, e se sentindo pequeno não ser aceito. As pessoas mentem o tempo inteiro para se sentir parte importante de algo, de alguma coisa. E começam assim a mentir para si mesmos. Porque antes de mentir para qualquer pessoa, a primeira pessoa que você tem que mentir é você mesmo. Eu não consigo mentir para ninguém sem mentir para mim mesmo. Eu não consigo desconstruir a realidade para o outro se eu não conseguir desconstruir antes de mais nada para mim mesmo. Antes de dizer a Chau que ele é bonito, o que é uma grande mentira, eu preciso me convencer dessa mentira. Antes de dizer a Ademilton que ele é um cara forte e desconstruir a realidade, eu preciso desconstruir para mim mesmo. E eu faço isso para me sentir aceito, para sentir que as minhas opiniões são aceitáveis, para sentir que eu posso sentir orgulho de mim mesmo, que eu sou capaz, e que as pessoas me olharão e enxergarão isso também que eu quero que elas enxerguem.
Essa palavra, esse conceito, essa ideia era muito natural nos mestres da lei, nos líderes religiosos dos tempos de Jesus. E Jesus os chamavam de hipócritas. Porque o que é a hipocrisia se não a encenação mentirosa de um personagem? O hipócrita é uma palavra do teatro, é na verdade um personagem que se veste. E Jesus enxergava o tempo todo isso naqueles líderes religiosos. Por quê? Eles desconstruíam a realidade dos fatos, das suas ideias, das suas crenças, que eram pesadas, que eram errôneas, que eram manipuladoras, que eram massacrantes, aterrorizantes aos homens e mulheres daquela época, e se vestiam de uma aparência piedosa, bondosa, zelosa para com o próximo. Por isso o tempo inteiro Jesus os chamava de sepulcros caiados. Por fora é todo pintadinho de cal, bonitinho, mas por dentro é só podridão e morte. E é triste pensar que tem tanta gente vivendo assim. Tanto jovem, tanto menino, tanta menina, tanta gente de cabelo branco, o tempo inteiro mentindo para si mesmo, mentindo para as pessoas que estão ao seu redor, para poder se sentir alguém valoroso, aceitável, escondendo para si mesmo as suas imperfeições, escondendo para si mesmo e para os outros as suas fraquezas, com medo de que, vindo à tona todas essas questões que nos assolam, que nos angustiam, as pessoas nos menosprezam como nós nos menosprezamos e acabem não nos aceitando, e que a gente fique só, e que a gente seja um zero à esquerda. Só que, amados, por quê? Porque a mentira é um peso, porque é uma sobrecarga desnecessária à vida. Por quê? Penso eu, amados, que ela é desnecessária à vida porque, antes de mais nada, a mentira é a banalização, é a desconstrução total da verdade. E nós, seres humanos, quando vivemos em uma onda de mentira, nós somos como náufragos, perdidos, desolados, às vezes perdidos em nós mesmos, extremamente carentes de um porto seguro, de um lugar sólido, de um lugar real, de algo que nos dê esperança real, de algo que gere em nós convicções que se pode confiar, sólidas. E quando a gente banaliza a verdade com as nossas mentiras, a gente se coloca à deriva, a gente compromete a possibilidade de confiar em uma determinada verdade ou na verdade. Quando é um peso, porque fazendo isso, a gente não se aceita. E não se aceitando, a gente passa a vida inteira buscando ser quem a gente jamais será: o outro. É muito natural a gente ver pessoas que querem ser fulano de tal, que querem ser como fulano de tal, e ciclano, e beltrano, querem ter o seu poder, querem ter a sua beleza, querem ter a sua riqueza, querem ter o seu sucesso, querem ter o seu talento, querem ter o seu dom, querem ter a sua capacidade. E por mais que você deseje ser como alguém, você jamais será. Porque nós somos a soma das nossas histórias, das nossas vivências, das nossas crenças. E você nunca terá história igual a de ninguém. Ninguém. E quando você não quer mais ser você, já não se aceita e quer ser o outro, você se lança na extinção. Mais cedo ou mais tarde você deixará de existir, e o máximo que você conseguirá ser é uma concha de retalhos. Será um pouquinho de um monte de gente, mas nunca terá uma identidade própria. Nunca terá verdade em si. Você só terá ilusões, equívocos, mentiras. Infelizmente tem tanta gente assim. É um
peso, porque quem conta uma mentira passa a vida inteira tendo que contar outras, construir outras, para poder sustentar a primeira que criou. Você se torna um empreiteiro escravizado de mentiras. O homem que um dia traiu a sua mulher e disse a ela que jamais a traiu, agora que terá que passar a vida inteira tentando sustentar essa mentira. Tomado pelo medo de perder a mulher amada, se é que a ama de verdade, ou então tomando coragem suficiente para romper com a mentira e abraçar a incerteza do perdão dela. Mas a mentira te coloca nessa situação extremamente desconfortável. E uma coisa é verdade, dizia Abraham Lincoln: você pode mentir muitas vezes, mas você jamais conseguirá mentir a vida toda. Talvez um dia você morra e a verdade venha à tona só depois que você morrer, e você não sofrerá as consequências das suas mentiras, mas ainda assim a verdade virá à tona um dia. Agora, o que é que o texto está nos dizendo? É simples. No texto, o que Paulo está querendo dizer é que aquelas pessoas que um dia tiveram um encontro com Cristo Jesus e que se renderam ao seu senhorio, ou seja, decidiram viver segundo a sua vontade, já não precisam mais mentir sobre hipótese alguma. Se tem uma coisa que não é necessária a quem entrega a sua vida, vive com Cristo Jesus, é mentir. Por quê? Para começo de conversa, porque Cristo nunca o precisou. Porque Jesus nunca buscou ser aceito por ninguém. Como assim, pastor? Jesus chamou discípulos, Jesus convidou pessoas a segui-lo. Como assim Jesus nunca quis ser aceito? Eu estou dizendo que Jesus nunca precisou se descaracterizar, mentir para si mesmo ou mentir para os outros para ser aceito. Jesus sempre foi o que foi, é o que é, e está dizendo a todos aqueles que enxergam nele a verdade, o caminho e a vida: me sigam, mas eu sou assim. E sendo tão verdadeiro diante da multiplicação de pães e peixes, e logo em seguida diante de uma mensagem mais dura, ver milhares de pessoas que estavam seguindo abandoná-lo, dizendo: duras são essas palavras, quem as pode suportar? E ficam apenas 12. E ficando 12, Jesus diz: vocês também não querem ir com os demais? O que é que vocês estão fazendo aqui comigo? A verdade é dura, a verdade confronta, e eu serei sempre verdade para vocês. Por isso que caminhar com Jesus, seguir a Jesus, às vezes se torna tão angustiante, difícil, porque a gente se depara o tempo inteiro com as verdades que confrontam a nossa existência, a nossa alma. A todo momento Deus nos mostra com amor, com misericórdia e graça, nas intenções mais benéficas de nos fazer seres melhores, o quão ruim nós somos, o quão pecadores, gananciosos, preconceituosos, maldosos, desonestos, infiéis, perversos e tantas outras coisas que Deus o tempo inteiro nos mostra, como um pai mostra aos seus filhos os seus caminhos errados a fim de que ele mude, mas nunca mentindo, sempre com a verdade. E Paulo, sabendo disso, fala para os cristãos que estão em Colossos sobre muitas das coisas negativas quais eles viviam, quais eles praticavam, e dentre elas a mentira, como um vício, como uma prática contínua e constante deles. Tendo em vista todas essas razões a qual nós falamos aqui, e está dizendo: olha, vocês não precisam viver mentindo. Vocês não precisam mentir para si mesmos, vocês não precisam mentir para o outro, vocês não precisam mentir principalmente para Deus. Não precisam. Por quê? Porque essa é uma velha prática de pessoas que não conhecem ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque vocês sabem
que são aceitos por Deus do jeito que vocês são. Que Deus não estipulou pré-requisitos para te chamar de filho, para te amar, para te abençoar, para cuidar de você, para te permitir, até te incentivar a vê-lo como um papai. Deus não estipulou pré-requisitos para te salvar. Deus apenas te amou e te aceitou do jeito que você é. E se Deus te ama, te aceita, sendo Ele soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor, por que você vai ficar com medinho de que fulano ou ciclano não te aceite? Se a sua existência depende única e exclusivamente do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por qual razão ficar preocupado porque fulano X ou fulano Y não te aceitam por causa das suas características, por causa das suas fraquezas? Por quê? Se Deus me aceitou, é porque viu em mim alguém digno de misericórdia e de sua graça. E não vale a pena ser aceito por quem não tem misericórdia e graça para dar. Não vale a pena querer ser aceito por quem não ama, mesmo com os meus deméritos e fraquezas. Mas ainda assim, sendo aceito, amado, querido por Deus, isso me dá uma razão de sobra para me amar, me aceitar, me valorizar. Porque segundo Paulo, despido dessa velha prática, desse velho vício, dessa velha mania de mentir o tempo inteiro para se sentir aceito, para ser aceito, eu preciso ser revestido, diz ele no verso de número 10, do que é novo. E o que é novo aqui é justamente a nova consciência, a nova mentalidade, uma nova percepção de vida, que me faz enxergar a verdade, que me faz entender, não uma verdade, mas a verdade, que não é um conceito filosófico, que não é uma coisa relativa, que não é uma questão do ponto de vista no que tange a Deus. Existe uma narrativa dentro das Escrituras Sagradas, capítulo 18 do Evangelho de João. Jesus está perante Pilatos e está sendo acusado de uma grande mentira. A acusação que pesa sobre Jesus é que ele estava se denominando o rei dos judeus. E Jesus nunca tinha dito que era o rei dos judeus. Era pior, Jesus na verdade era o rei da humanidade. Mas Jesus nunca tinha externado isso com arrogância, prepotência, nada disso. E Pilatos, que era o rei, era o governante daquela região da Judéia, pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: é você que está dizendo. E se eu disser confirmar isso, você não vai acreditar, então não vale a pena a gente ficar nessa discussão boba. Faz o que tem que fazer logo. E Pilatos insiste: tu és o rei dos judeus, amigo, eu quero te liberar, mas eu preciso que você me diga essa mentira. E Jesus diz: olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta de forma bem cínica: o que é a verdade? Como quem diz, não existe a verdade. Mas Jesus já havia dito que Ele era o caminho, a verdade e a vida. De forma que quando a pessoa pergunta para mim o que é a verdade, eu não perco meu tempo tentando explicar a ninguém isso. Porque no meu ponto de vista, a verdade, na verdade, perdão a redundância, verdade não é o quê? Verdade é quem? Verdade é quem? A nossa verdade, por mais bem elaborada, eloquente, racional que possa ser expressada, ainda assim é fruto de uma percepção limitada de nós seres humanos. Por essa razão é que Jesus diz: não julguem a ninguém, porque sua visão a respeito de um fato, de um acontecimento, de uma pessoa será sempre limitada. Vocês são seres finitos
E se vocês entrarem nessa de fazer julgamentos precipitados, infinitos, equivocados, da mesma forma que você julga, um dia você será julgado, com base em percepções equivocadas. Deixa que Deus julga, porque Ele tem um prisma real, verdadeiro das coisas. Ele conhece a verdade, Ele sabe o que é verdade, Ele é a verdade. De forma que a verdade não é o quê? A verdade é quem? Diante da pergunta de Pilatos, o que é a verdade, Jesus muito provavelmente poderia ficar apenas em silêncio e olhando para ele como quem diz: olhe para mim. Olhe para mim. Olhe nos fundos dos meus olhos até você enxergar o meu coração e você encontrará a verdade. Olhe para mim. E se você crer que eu sou aquilo que se pode confiar, acreditar, que se pode fazer o chão da sua caminhada, aí você estará seguro, aí você encontrará um bom caminho, aí você encontrará uma boa vida, porque essa é a verdade que eu e você precisamos para viver. Isso sim é verdade. Toda verdade humana está comprometida. A única verdade que eu posso afirmar categoricamente como sendo exata é aquilo que Jesus me revelou. Eu posso afirmar categoricamente como sendo a verdade que nada é mais sublime do que o amor, que nada mais é restaurador e transformador do que o perdão, que nada salva a humanidade senão a graça de Deus, e que nada redime a humanidade senão a sua misericórdia. Eu posso dizer categoricamente como sendo a verdade, porque a verdade encarnada me disse que Deus quer os seus filhos em seus braços e ama toda a humanidade. Isso eu posso afirmar. De que você e eu podemos viver em paz, mesmo sendo transgressores e pecadores, porque a graça do Senhor se manifestou salvadora, redimindo-nos de todo o pecado, de forma que já não pesa mais nenhuma acusação sobre os filhos de Deus, porque Cristo nos perdoou na cruz do Calvário. E quando você entende isso e aceita, abraça, acolhe essa verdade para você, com fé, com plena confiança, a vida se torna muito mais leve. Porque agora você não precisa mentir para si mesmo. Você foi valorizado por Deus. Agora você não precisa mentir mais para o seu semelhante. Agora você não precisa ficar o tempo inteiro se desconstruindo para poder, ou então somando coisas a você que não fazem sentido. Porque quem te ama, que te ame por quem você é. Agora você não precisa mais se sentir constrangido, envergonhado, desanimado, cabisbaixo, porque você não é um ser perfeito. Porque sendo imperfeito, Deus te amou primeiro. O que Paulo está querendo dizer ainda no verso 10 é que nós somos revestidos de um novo, estamos sendo renovados em conhecimento, ou seja, estamos em processo. Aqueles que mentem para si mesmos estagnam, ficam estagnados. É muito comum você atendendo pessoas, conversando com elas, tentando ajudar pessoas, às vezes as pessoas mentirem para você, mesmo você querendo ajudá-las. Por quê? Porque tem vergonha, tem medo de falar a verdade. Só que fato é que problemas não se solucionam se você mente. Ninguém te ajuda se você mascara quem você é ou qual é o seu problema. Ninguém consegue te ajudar com base em mentira. Mas aqueles que se permitem falar a verdade, têm coragem para tal, avançam, crescem, amadurecem, desenvolvem-se, renovam-se. E Paulo está dizendo aqui aos Colossenses que nós estamos sendo renovados em nosso conhecimento, porque nós somos um esboço, nós somos um projeto de uma coisa muito mais excelente, melhorada do que somos hoje. Mas eu preciso confiar que ao fim desse projeto feito por Deus, eu serei aquilo que Deus quer que eu seja, e isso é bom. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou tentar ser um monte de coisa, menos o que Deus quer que eu seja. Por isso Paulo faz questão de dizer: vocês estão renovados em conhecimento, a imagem do seu Criador.
Criatura nenhuma conhece a verdade absoluta. Somente o Criador, que fez tudo isso que é real, o conhece de fato. E Paulo está dizendo: vocês estão num processo de construção à imagem da verdade. E aí ele finaliza, e eu junto com ele, dizendo: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, Cristo é a verdade que eu preciso carregar dentro de mim. Cristo é a verdade que eu posso abraçar, que eu posso seguir, que eu posso confiar, crer, como sendo o absoluto, porque foi Ele que criou todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Eu não preciso ficar conceituando, buscando respostas para absolutamente todas as coisas do universo, porque Cristo me basta, pois Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Amados, o processo se encerra em Deus. Hoje nós conhecemos em parte, amanhã o veremos completamente. O que Deus nos convida é abdicar de uma vida de mentiras, de enganações, de ilusões, que só geram peso, cansaço. Poucas coisas são mais cansativas na vida do que vestir um personagem. Poucas coisas são tão cansativas na vida do que buscar ser quem não se é. Eu não estou falando de evoluir, eu estou falando de imitar. Poucas coisas são tão cansativas do que ficar o tempo inteiro elaborando histórias para sustentar o seu ego, para sustentar suas mancadas, para sustentar os seus equívocos. Horrível coisa é a pessoa o tempo inteiro estar argumentando mentiras para poder sustentar uma convicção fraca, sem chão. É cansativo demais, é ruim demais. Jesus chama a mim e a você dizendo: olha, abra mão dessa vida de mentiras. Seja quem é você, seja você mesmo, viva em paz com quem você é, e saiba de uma coisa: eu te amo de forma sublime. E se alguém não te ama, filho, é porque as pessoas ainda não entenderam o que é amor de verdade. Se alguém não te ama por causa dos seus deméritos, é porque simplesmente elas não conseguem enxergar os delas próprias. Mas eu amo você, que isso te seja suficiente, que as pessoas que te amam te amem verdadeiramente por quem você é, e que você jamais tenha medo de expor, de ser quem você é. Fique em paz, porque Deus te conhece e a Ele você nunca conseguirá mentir. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Te conheço, e quando eu digo que eu te conheço, não te conheço, é que por mais tempo de caminhada que eu tenha contigo, sendo teu pastor, sendo teu amigo, sendo teu familiar, eu não conheço esse universo que existe dentro de você. Eu não conheço o teu coração. Eu não sei das mentiras que te rodam, que te sondam, que te consomem, que te fazem, que te sustentam. Eu não faço ideia de quantas vezes você mente para si mesmo e para os outros, para se sentir melhor, ou para fazer a sua vida melhor. Mas eu sei que se você faz isso, a sua vida jamais será melhor. Ela está sendo construída na areia, e mais cedo ou mais tarde, seja por causa da chuva, das tempestades, das altas marés, ela vai ruir. E não te sobrará absolutamente nada. Mas Jesus me ensina que se nós abraçarmos a verdade que existe nele, se nós tornarmos ele o nosso solo, a nossa rocha,
a base de sustentação da nossa vida, do que construímos e que somos. Podem vir tempestades, podem vir altas marés, ondas, tudo pode colidir contra nós. Ainda assim permaneceremos eternamente. Eu te convido a abraçar a verdade em Cristo Jesus. Eu te convido a ser uma expressão pujante, verdadeira de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te amamos e o Senhor sabe disso, Pai. Nós te amamos com tudo que podemos e nem sempre, ó Pai, sabemos é o suficiente, mas ainda assim é verdadeiro, Senhor. E o Senhor sabe o quanto a gente se sente mal quando nos percebemos longe da Tua vontade. O Senhor sabe o quanto nos incomoda, Senhor Deus, sermos falhos, fracos, limitados, incapazes. E ficar aquém às vezes do que nós gostaríamos de ser para Ti, para os nossos familiares, para as pessoas que amamos. E dentre essas, tantas outras razões às vezes nos levam, Senhor Deus, a mentir, a ser hipócrita. Isso, Senhor Deus, e as nossas muitas fraquezas nos fazem abatidos, prostrados, pessoas com baixa autoestima, carentes e necessitadas de aceitação constante. Isso é cruel porque a gente vive num mundo onde as pessoas se aceitam cada vez menos. De forma, Senhor Deus, que hoje os Teus filhos oram a Ti e pedem que no nome de Jesus nos liberte desse vício. Nos liberte dessa necessidade, Senhor Deus, dessa compulsão, dessa escravidão, ó Pai, que é uma vida feita de mentiras. Que nos liberte, Senhor Deus, para vivermos na Sua verdade, ó Pai, que é plena, é absoluta, é eterna, Senhor amado. Libertadora, transformadora, ó Pai, que traz a consciência, torna cada vez mais nítido a nós seres humanos o que é bom, o que é agradável, o que é sensato, o que é aprazível ao Senhor e bom para nós. Renova a nossa consciência, renova o nosso conhecimento, as nossas percepções, nos veste, Senhor Deus, de Ti, ó Pai, para que em Ti possamos, ó Pai, nos sentirmos plenos, tendo o Senhor habitando em nós, ó Pai. Que a nossa vida seja, ó Pai, construída em caminhos de verdade e vida, Senhor. Que absolutamente nada sirva como um atalho, sirva, Senhor Deus, como facilidade. Que nada, Senhor, venha a nos enganar como proposta, Senhor Deus, de viabilização de coisas a qual em Ti, ó Pai, já existem, subsistem, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as instâncias da nossa vida. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Faz brotar, enraigar em cada um de nós essa verdade plena, de forma, Senhor Deus, que nós não venhamos abrir mão dessa convicção, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa missão, de quem somos em Ti, ó Pai. Que nós não venhamos a dar ouvido, Senhor Deus, às muitas vozes do mundo que querem nortear os nossos caminhos, estando eles ainda perdidos, ó Pai. Mas que, sendo seres perdidos, a gente apenas siga Suas orientações, que conhece todas as coisas. Nos ajude, Senhor. Nos acolhe em Teus braços. Nos levanta quando estivermos prostrados. Nos carrega quando nós não tivermos condição de andar. Mas que no nome de Jesus, no final das contas, nós possamos estar em Ti. E que ao fim desse processo em que nós vivemos, possamos ser a imagem do nosso Criador. É a oração que o Teu povo te faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha oração é para que a sua semana seja de paz. Não aquela paz que só aparece quando tudo está sob seu controle, mas aquela paz que excede o entendimento, que faz com que às vezes, mesmo as coisas não estando do jeito que a gente quer, ainda assim a gente consegue ficar sossegado. A minha oração é que em todas as suas ações, realizações, projetos,
intenções, relacionamentos, haja uma centelha, um fogo vivo de amor para com o próximo. E que em tudo que você venha fazer, o seu coração e a sua consciência esteja diante de Deus, como um pai amado que só quer o seu bem. E que vivendo dia após dia dessa semana, você tenha encontros e reencontros com Jesus de Nazaré que vive. E que você se apaixone cada vez mais por Ele. Nossa declaração de certeza? Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.